Montana looking, throwing in the end zone. Caught it! Dwight Clark! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, os ouvintes do Podcast, o podcast mais clubista do Brasil. E aqui vamos falar sobre 49ers com analistas, nem tão analistas assim. Então sejam bem-vindos e vamos que vamos falar dos nossos 49ers. Fala, rapaziada, o papai voltou. É isso mesmo, depois de uma semana longe de vocês, trabalhando bastante, graças a Deus. Faço aí jornada dupla, trabalho como advogado durante o dia e como agente de atletas durante a noite. E se alguém aí tiver interesse em fazer avaliações em clubes, pode me procurar que eu tenho boas oportunidades aí. Sub-23, só para deixar bem claro. E como o Cauã e o Jefferson não estão disponíveis hoje, vai acabar que eu vou ter que fazer sozinho mesmo. Mas vamos lá, né? Não vou deixar a galera sem conteúdo, não vou deixar vocês sem informações, tá? Pode ficar tranquilo. Primeiramente, rapaziada, eu gostaria de agradecer vocês pelas 1.500 reproduções. Porra, jamais imaginei que chegaria nisso. E a gente bateu só com 10 episódios. Gostaria de deixar um agradecimento especial para Maria, para o Coach Mário, para o Igor do 49ers de Boteco. Inclusive, sigam eles lá. Que participaram conosco, né? Fizeram esse momento tão especial para a gente. Sempre nos apoiaram, sempre nos divulgaram, sempre trabalharam conosco. Então, só agradeço para todos vocês aí. E de novo batemos 100 reproduções no episódio que eu não estava. Então, assim, fico muito feliz. Gosto de ver o engajamento que vocês têm conosco. De sempre estar lá interagindo, mandando mensagem. É muito gratificante, tá? E nesse episódio 11, vamos lá, né? Falar um pouquinho aí sobre as lesões da semana. Eu acho que já deveria até virar um quadro do podcast, que é o Lesões da Semana. E toda semana eu vou falar sobre as lesões de alguém. E essa vamos começar com o nosso Tarvarão, Tarvarius Moore, que rompeu o Aquiles no treino. E para repor já trouxemos o Tony Jefferson, né? Que para variar, selinho de qualidade aí de Lynch, que veio após uma lesão no joelho, que sofreu em 2019. Perdeu a temporada toda de 2019 e 2020 ele deu opt-out por causa de Covid. Então ele se preparou, né? Tá aparentemente 100%. E algo bacana assim de se ver é que o Tony é um cara bem durável, tá? Só perdeu 3 jogos aí em 6 anos. Ele passou 4 temporadas em Arizona, onde ele perdeu um jogo. E passou mais 2 anos em Baltimore e ele perdeu 2 até essa lesão aí, né? Então, assim, é bem bacana de ver que talvez, né, esse cara seja bem durável e possa colaborar bastante aí. A gente já tem, né, basicamente um titular no lugar dele, que o Moore perde bastante jogos. Mas o Tony é um cara bacana aí que aparentemente, se ficar bem durável, né, se tiver o retrospecto que ele teve em outros anos, ele é um cara que vai colaborar bastante aí, junto com o Hufanga, né, que chegou para colaborar. E hoje tivemos também a informação do cancelamento do training camp. Então, pode ser, assim, a gente vai especular, né, porque não tivemos mais informações. Então, assim, a gente especula que sejam por causa das lesões mesmo, né, que já perdemos os Tarvários e os treinos são pesados. A gente é contender, por mais que insistam em dizer que não, por mais que chamem a gente de tartaruga no poste, mas somos contender, então, assim, os treinos devem ser muito pesados, muito firmes. E também tem a questão da vacinação, né, contra a Covid, que começou, os atletas já foram vacinados. A princípio, as notícias que eu tenho é que todos os atletas foram vacinados, então, assim, pode ser que
que eles estejam esperando para ver alguma reação adversa, alguma coisa assim, né? Então, a gente tem que aguardar mesmo, não vai ter mais training camp, então os atletas vão se preparar de maneira diferenciada aí. E como aconteceu agora à tarde, eu também não tenho muitas informações para passar, então vai ser isso mesmo, rapaziada. Vamos ter que aguardar aí, vamos ver o que vai acontecer. E assim, como não tem os outros integrantes da bancada aqui para falar, eu mesmo vou falar que eu tenho uma certa teoria da conspiração quanto às lesões. Vocês vão reparar aí que o nosso draft, a nossa off-season, né, trouxemos vários atletas e a gente fez algumas escolhas no draft, por exemplo, 2 OLs, né, e a gente viu o Richburg aposentar semana passada. Então, assim, talvez já tinha sido informado para o Steph que ele iria se aposentar mesmo, que não tinha mais interesse em continuar na franquia. E o Steph não vazou nada, guardou para si essa informação e já foi no draft e já se garantiu. A mesma coisa vale para os running backs, né? Que a gente pegou 2 no draft e o Jeff Wilson Jr. magicamente se lesionou aí, né? E o outro Austin lá, que eu não faço ideia de quem seja, não lembro dele jogando, confesso, foi cortado também. Então, assim, é uma teoria que eu tenho, que já estava previamente avisado, né? Que alguns jogadores tinham essas lesões, precisariam fazer cirurgia, outros outros se aposentariam, e agora o Jefferson foi anunciado, e no dia seguinte falam sobre a lesão do Tarvários, né? Então, assim, eu acredito que eles já tinham conhecimento da lesão, agiram antes e informaram depois para não dar o baque na torcida, né? Então, assim, esse episódio vai ser todo baseado nos meus achismos. Então, é assim que vai funcionar, tá bom? E hoje, rapaziada, como a gente também não está tendo muita pauta, assim, né? Por causa das coisas que estão acontecendo, e por eu estar sozinho, eu vou falar um pouquinho sobre os 5 fiascos da década de 2011 a 2020, tá? Sim, vai ser de 2011 a 2020. Quem quiser reclamar, fica à vontade para ir lá no Instagram e reclamar, mas eu não vou mudar, tá bom? Vai ficar isso aí mesmo. Na 5ª posição, vou falar aí sobre o Trent Baalke. Sim, ele mesmo, o nosso querido Treta Baalke, o pior GM da história de São Francisco. E quem achar ruim aí, venha discutir comigo, tá? E em 2011 foi escolhido pelo nosso maravilhoso Jed York, que merece uma menção honrosa aqui, e pelo amor de Deus, como esse homem consegue errar tanto. Mas enfim, não vou me alongar nele, que ele não está no top 5. Talvez ele estivesse do top 6 ao top 10, tá? Foi escolhido o nosso Trent Baalke aí para ser General Manager em 2011, né? Ele fez aí a aproximação e trouxe o Jim Harbaugh de Stanford, que vou afirmar de uma vez, foi a melhor coisa que esse imbecil desse Trent Baalke fez. Volte, papai, que eu morro de saudades. Volte, que eu perdoo a facada, tá? Volta. E assim, nesse ano, né, ele saiu de um 6-10 e foi para um 13-13 já na primeira temporada. E ele até recebeu um prêmio por isso. Então, assim, muito mais, eu diria, pela qualidade do elenco e do Jim do que pelas qualidades desse arrombado desse Trent Baalke, tá? E assim, trouxemos o Jim Harbaugh para substituir o Michael Singletary, tá? E assim, todo mundo esperava que o time fosse entrar em rebuild, né? Porque o time estava numa draga danada, temporadas pavorosas. E foi até o contrário, né? O time se tornou um contender, ganhou 13 jogos nessa temporada, ficou em 2º lugar geral da NFC. Então, assim, a escolha do Trent Baalke em trazer o Jim foi bem acertada, que tivemos ótimos anos com ele, né? Mas já em 2012 o Trent Baalke mostrou a qualidade, né, da sua equipe, dele próprio, para escolher, e pegamos aí o possante A.J. Jenkins na primeira rodada.
Sim, o A.J. Jenkins, que não deixou saudade, tá? Quem não viu, não perdeu nada, e quem viu faz questão de esquecer. Essa é a definição que eu posso dar aí para o nosso queridíssimo A.J. Jenkins. E sim, rapaziada, ele deixou o Janoris Jenkins passar. Se ele quisesse um wide receiver brabo, tinha o Alshon Jeffrey, né? Deixou passar o Bob Wagner, que é um excelente jogador de defesa aí pelo nosso rival, que hoje eu não vou citar o nome deles. Vou xingar em todos os momentos. Já deixo bem claro, tá? Entre outros, né? Os seus drafts seguintes foram tão horríveis quanto de 2000, quanto essa primeira escolha. O único destaque assim que eu posso afirmar que veio assim do Trent Baalke de draft foi o Chris Borland, que acabou se aposentando, né, após um ano na liga com medo de ter problemas de cabeça. E se a gente forçar um pouquinho, tá? Se for assim bem forçado, o DeForest Buckner, né, que vinha num flop aí e com a chegada do Saleh, ele alcançou o máximo do seu potencial aí, né? E assim, os drafts foram horríveis, não tem nenhum jogador assim de destaque desses drafts dele, nem de 2010, nem de 2015. Então assim, foi o que eu falei, se forçar um pouquinho, tá? A gente pega aí o DeForest Buckner, tá? Então, e assim, em 2014, esse arrombado, esse animal de teta, né, brigou com o Jim. O Jim saiu do time, perdemos a base daquele time vencedor, que foi incrível, né? Saudades. Chegamos em 3 finais de conferência e um Super Bowl. Então, com a saída do Jim, vários atletas aí se rebelaram e acabaram saindo. E graças a Deus, graças a Montana, que nos abençoou e nos livrou desse pedaço de bosta, tá? Nós chegamos já ao item 4, que é o top 4 de fiascos da década. O queridíssimo Jim Tonsula. Jim Tonsula, que é conhecido como sósia do Ratinho. O homem é horrível, pavoroso. Ele é pífio e patético, como diria um comentarista esportivo de uma rede aí, tá? Jim Tonsula, para quem não sabe, era técnico de linha ofensiva. Ele até chegou a ser técnico interino em um jogo do final da temporada de 2011, se eu não estiver equivocado. E de 2000 acho que isso mesmo, é 2011 ou 2010. Ele foi técnico interino e ele que segurou o último jogo para o Jim Harbaugh chegar. Ele era técnico de linha ofensiva, como eu já disse, tá? E foi alçado ao posto de head coach quando o Jim resolveu sair. E eu torço para que ele volte um dia. Sinto saudades, inclusive. Pode voltar. E o Jim Tonsula era horrível, gente. Meu Deus. Assim, eu não vou colocar toda a culpa nele, porque, assim, o time desmontou, né? Com a saída do Jim. Se eu não estiver enganado, foram 10 jogadores aposentando, outros atletas pediram para sair. Foi bem complicado. Então, assim, o time era horroroso, era horroroso. O draft pavoroso também, como de costume. E a gente ficou 5-11 nessa temporada. E com algumas performances horríveis, horrorosas, dignas de pena. Eu até brinco que nessa temporada assim, a gente banalizou o termo pirocada, tá? Porque a gente tomou 43 pontos do Steelers, a gente tomou 47 do Arizona, a gente perdeu para aquele lixo do extremo norte lá, aqueles pedaços de bosta, que são nossos rivais, de 20-3 em casa, e ainda conseguimos a proeza de tomar 32 pontos do Lions. Então, assim, vocês já imaginam o quanto essa temporada foi horrorosa, né? Conseguimos 5 vitórias ainda, não sei como, de times que conseguiam ser piores do que a gente. O único jogo que eu lembro, assim, de mais relevante
foi uma vitória contra o Rams na última rodada, que foi no OT, que a gente acho que ganhou de 20-17. Então, assim, essa temporada foi pavorosa. Tão pavorosa que a gente tinha o Blaine Gabbert, né, como um dos nossos QBs, e nós ficamos em último na divisão, tá? Então, assim, rapaziada, saímos do top 4 para chegar no top 3, porque para mim já era meio que um puxando o outro, tá? Era um puxando o outro mesmo, porque o Chip Kelly é meu top 3 de fiascos. O homem era outro que era horroroso. Meu Deus, Senhor. Não posso falar de que ele era completamente ruim, porque ele teve temporadas bem prolíficas assim no Eagles, tá? Não, no Eagles não, desculpa, no college. Ele teve temporadas bem prolíficas, ele era um excelente nome no college. E aí foi contratado justamente por causa disso, né? Por trabalhar muito no huddle, trazer esse esquema, né, para a NFL. E assim, não deu certo. Confesso que não deu certo. Ele flopou bastante na NFL, tá? Ele foi um fiasco com os Eagles. E ó, só para falar aqui que eu também não sou ruim. No college, ele teve um recorde de 56 vitórias e 28 derrotas, tá? Ele ganhou 2 bowls e perdeu 2. Então, assim, não é uma performance maravilhosa, mas ele tem o dobro de vitórias no college. O cara era muito, muito, muito bom no college. Chegou na NFL, ele conseguiu fazer 28-5, tá? Então, assim, ele é um fiasco. Tudo que eu tenho para dizer dele. Ele era muito fraco. Chegou no São Francisco na nossa pior fase, eu acredito, da década. Foi bem fraco mesmo. O time era muito fraco. Muito, muito, muito fraco, tá? Então, assim, o time já era ruim, com staff ruim, com drafts horríveis, com Trent Baalke horroroso. E o resultado não foi nada diferente dessa sequência de erros e tristezas, né, que o nosso queridíssimo Chip Kelly entregou, tá? Tivemos uma campanha de 2-14, que foi a pior temporada da franquia. Foi horrível, foi um show de horrores. Quem conseguiu perder 2 jogos pra gente nessa temporada, sinceramente, é ridículo, tá? É ridículo quem conseguiu perder 2 jogos pra gente. Então, assim, a gente teve 14 derrotas, foi pavoroso, foi horrível mesmo, foi horrível, tá? Então, assim, essa temporada de 14-2 só reforça o quão horrível era o time e quão pavorosa era a gerência do Trent Baalke junto com o Jed York, que manteve esse pedaço de bosta aí durante muito tempo no time, tá? Então, assim, o time era horrível e ele foi capaz de escangalhar ainda mais o que já era horrível. É só para vocês terem uma ideia, tá? De bom, tá? Foi só a saída dele. Não tem nada assim que a gente possa virar assim, nossa, que maravilhoso. Não. De bom mesmo foi só a saída dele. E eu prefiro acreditar que essa temporada de 2-14 foi um delírio coletivo, tá? Mas assim, há males que vêm para bem? Sim. Nessa temporada aí, né, acabamos pegando o DeForest Buckner, que foi uma boa escolha, tá? Assim, ele meio que flopou durante um certo período, mas com o Saleh, né, como eu já tinha dito, ele foi muito bem, tá? E o Buckner virou um baita jogador, virou All-Pro, virou Pro Bowler, um baita cara, um baita atleta, virou aí um Javon Kinlaw e um Brandon Ayuk. Então, assim, a gente não pode reclamar dele, né, dessa maneira. Mas eu posso reclamar sim do Trent Baalke, eu posso reclamar do Jim Tomsula e eu posso ainda reclamar do doente mental do Chip Kelly. Então, o bom dessa temporada foi que ela acabou e que trouxe o nosso queridíssimo DeForest Buckner
E aí, nesse final de temporada pífio e pavoroso, Baal foi mandado embora junto com o Chip Kelly, graças a Deus, tá? Tudo que poderia ser ruim ficou para trás, a gente esquece esse período obscuro de 3 anos horríveis que nós passamos, tá? E agora é um alerta de polêmica. Sim, eu gosto das polêmicas. Eu ia até colocar aqui na edição de áudio o alerta polêmica, um barulhinho de sirene, mas eu não vou fazer isso porque eu estou com um pouco de preguiça, confesso, tá? Temos aqui a polêmica troca de Alex Smith com Kaepernick. Exatamente. É isso mesmo. Kaepernick, que veio do draft, né? Um cara promissor. Inclusive teve bons momentos, ele teve 2 ou 3 temporadas muito boas. E assim, a gente tinha uma expectativa, né, que ele se tornasse o que o Russell foi, o que o Russell é, né? Um atleta muito forte, aquele protótipo de QB móvel que a gente sempre procurou, que a gente gosta muito, inclusive. Eu particularmente gosto, né, do estilo do Russell, que é um cara que corre bastante, que tem bons passes. Então, assim, nós tínhamos a esperança que ele fosse isso, né? Mas, no entanto, ele não foi, flopou bastante, teve algumas lesões, teve uma lesão no ombro que foi séria, e ele acabou perdendo o lugar aí para o Blaine Gabbert. Mas esse não é o cerne da questão. Eu acredito que a troca, para mim, o que eu até trago, né, como polêmica, a gente gira mais em torno da saída do Alex, que teve aquele polêmico draft, né, em que estava ele e o Aaron Rodgers, e a gente acabou optando por ele, né, a gente preferiu pegá-lo. E, cara, o Alex teve, acho que assim, os piores anos, cara, da franquia, sabe? Ele passou por muito momento ruim, por muito time ruim, por staffs horríveis. Então, assim, tudo de ruim, cara, que o Alex podia passar, ele passou. O cara não deu sorte, não teve jeito. E, assim, quando a gente teve, né, um coach staff bacana, quando a gente começou a organizar a casa, quando veio o Jim, quando veio todo aquele suporte, todo aquele time vitorioso, o Alex sofre uma concussão, né? Sai do jogo, Kaepernick entra, revoluciona o time, né? Entrega jardas corridas, bate recordes, atropela o Aaron Rodgers, atropela o Matt Ryan, tem bons jogos, assim, tem jogos absurdos pela franquia, mas no melhor momento, na hora que a gente precisava do Alex, que ele poderia guiar aquele time, ele sofre a lesão, perde espaço e aí a gente negocia ele. Então, assim, eu já falei que eu sou confesso, admirador do Alex Smith. Acredito que se fosse ele o titular naquele Super Bowl, principalmente naquele segundo tempo, talvez estivéssemos virados, seria o maior efeito borboleta da história, eu até brinco muito com isso. O que poderia acontecer se fosse o Alex, ou se o Kaepernick tivesse acertado aquele último passe, né? Que fomos roubados, garfados, vou falar aqui, fomos garfados, foi ridículo o que as zebras fizeram, foi um roubo absurdo, para variar, porque a derrota do Super Bowl para o Chiefs, fomos roubados, torcedores do Chiefs que porventura ouvirem isso, foi roubado, tá? Teve holding, teve targeting, teve a porra toda e o juiz não deu. As zebras foram extremamente complacentes com o time do Chiefs. E assim foi também no Super Bowl, a gente sofreu lá aquela falta que o juiz não deu, né? E aí, cara, o Alex saiu, entrou o Kaepernick, teve bons momentos, confesso. Quando eu comecei a assistir, já foi com ele. Então, assim, eu gostava, eu tenho uma admiração muito grande pelo homem Kaepernick, por tudo que ele faz, por lutar pelos direitos, né, das minorias, contra o racismo, por ter se ajoelhado. Eu sou confesso, admirador do homem Kaepernick, mas como atleta ele deixou muito a desejar, tá?
Ele não foi tudo o que a gente esperava. Ele flopou bastante, muito por conta dele. Ele perdeu espaço para o Blaine Gabbert, cara. Olha o absurdo. Então, assim, o Gabbert que é horroroso, ele é pífio. E o Kaepernick perdeu posição para ele. Aí veio a questão dos protestos, veio a questão de boicote. Mas eu gostaria de ver o Alex ter liderado aquele time, né? E depois vai a troca para o Kansas, vem o resto tudo da história. A gente passou por maus bocados dali para frente também, mas hoje, graças a Deus, as coisas estão melhor para a gente, somos contender, tá? Mas assim, eu gostaria de ter visto o Alex ter jogado aquele Super Bowl, até porque ele merecia, tá? Ele passou por péssimos momentos com a franquia e acabou aí que merecia melhores momentos, né? Ele merecia ter tido uma oportunidade de ter jogado aquele Super Bowl. E agora vamos chegar no top 1 fiascos da década. Gente, essa lista foi muito triste para fazer, tá? Foi muito triste, porque relembrar esses momentos foi horrível. Para mim, que começou a assistir em 2012, ali, aquele time voando, Navarro Bowman, Justin Willis. Nossa, meu Deus, que saudade que eu tenho daquele time. Vernon Davis, Frank Gore, Dashawn Goldson. Oh, meu Deus, que saudades. E a gente passou por esses momentos pavorosos de times horríveis, temporadas de 2014, e não abandonamos, tá? Estou firme aqui, não sou modinha e eu torço para que a gente continue nessa ascendente, que as lesões acabem e que a gente consiga voltar ao Super Bowl e que a gente consiga ser campeão de novo, beleza? E agora vamos falar do pior momento para mim dessa década, que foi a saída do Candlestick Park para ir para o Levi's Stadium, tá? Vou meter um inglês desnecessário aqui. Gente, meu Deus, o que eu vou falar disso? O que eu vou falar desse momento que mal conheço e já odeio pacas? Se eu tivesse no Orkut, eu falaria isso. Eu ia falar assim, só há de com scrap, tá? Então, assim, a saída do Candlestick Park. Ai, dona Alma. Que, assim, o Levi's Stadium é um puta estádio, sim. Mas não tem alma, sabe? É um estádio muito moderno, muito bonito. Sediou o Super Bowl 50, ok. Mas não tem alma. É bem próximo à praia. A rapaziada que vai assistir jogo tem sol batendo na cara. A cidade de Santa Clara não gosta da gente. Ano passado, na Covid, lá eles proibiram que a gente treinasse. Então, assim, tudo de ruim, cara. Tudo de ruim é esse estádio. Esse estádio aí é a tristeza, sabe? É tudo que eu tenho para dizer. Esse Levi's Stadium não representa o que a gente tem de melhor, aquele espírito aguerrido. Porra, quem assistiu o jogo, assim, infelizmente eu não assisti, né, presencialmente, mas eu acabei assistindo vários jogos pela TV. Caralho, o Candlestick Park era um caldeirão. Nossa, era maravilhoso. Tinha atmosfera. Playoffs naquele estádio era inferno para a torcida. Os jogos, a torcida era barulhenta. Nossa, era maravilhoso. Você assistir pela televisão já era incrível. Imagina quem teve, né, a possibilidade de assistir ao vivo. E para mim, cara, o que mais me deixa triste foi essa mudança para o Levi's, sabe? Essa década, se eu tivesse um momento para tirar de mais decepcionante, foi a saída do Candlestick Park. Depois eu assisti o vídeo do Candlestick sendo demolido. Confesso que rolou um suor hétero dos meus olhos, tá? Não foi fácil, foi bem triste, inclusive. Mas esse é o meu top 5 de momentos tristes. Eu vou até parar de falar aqui, como eu estou sozinho hoje, é possível que eu fique emocionado ao lembrar do Candlestick Park e da magia que era aquele local. Eu adorava, quando a gente ia jogar no Candlestick, a gente já sabia que seria brabo, tá? Para todos os times ganhar da gente lá dentro. Então, assim, o que resta para hoje é saudade.
né? O que resta pra gente hoje é saudade, relembrar os bons momentos do Candlestick e torcer para que o Levi's, né, tenha esse apelo emocional que nós temos com o nosso outro estádio, que ele se torne um caldeirão que com o tempo assim a gente se acostume, mas não é a mesma coisa, eu deixo bem claro, tá? E assim, esse é o top 5 tristezas da década ou fiascos da década. Vocês estão convidados a irem no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso Twitter e comentar aí o que faltou, o que não faltou, o que vocês consideram que seja o fiasco, o que não é. Entreguei aí 30 minutos de conteúdo sozinho, rapaziada. Não é fácil não, é muito trabalho. Demorei bastante para montar essa lista. Fiz bastante pesquisas. Mas é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado, tá? Que vocês continuem nos acompanhando. Gostaria de convidar a vocês, né, para seguirem lá o nosso Instagram, o Podcast 49ers, o Podcast no Twitter, a página do Facebook lá, Podcast, sigam lá também. Que vocês entrem no nosso grupo, tá, do Facebook, São Francisco 49ers Brasil. E a gente está sempre lá postando, comentando, interagindo. E é muito legal que o intuito desse podcast é justamente, né, unir a cena da torcida, porque a gente sentia muita falta de material em português. Mandar aqui um abraço para a rapaziada do Niners Bay, pro 49ers de Boteco e o São Francisco 49ers Live, que estão com um podcast muito bacana aí, tá? Convido vocês a ouvirem também. Quanto mais conteúdo de São Francisco, melhor. E o conteúdo deles é muito bacana. E já deixo aqui a minha reclamação, que se não tiver 4 horas de conteúdo, o podcast deles, eu vou quebrar a casa inteira e eles serão responsáveis por isso, tá? Então já fica aqui toda a minha indignação. Brincadeira, rapaziada. Sigam firmes aí. É muito bom que tenham mais materiais, pessoas que tenham um pensamento diferente, ponto de vista diferente. E fica o convite, né? Que o Santa Clara Talk chegue aí para gravar um dia conosco. Vai ser um prazer enorme. Convido aí vocês, tá? A virem aqui. O Igor já veio, mas o Túlio eu não conheço, mas é um cara muito bacana. Eu vi que tem um conhecimento muito legal. E também o Ricardo, né? Que é o nosso amigo aí, que a gente conversa bastante. Então, rapaziada, fica o meu abraço, fica o meu convite, fica o meu agradecimento por vocês também estarem criando conteúdos em português, que faz muita falta, tá? E por hoje é isso, rapaziada, cobrimos tudo. Gostaria de agradecer a quem ficou comigo, né? Hoje eu tô sozinho, quem ficou comigo até o final, tá? E é isso. Aguardo vocês para a semana que vem. Vamos bater mais 100 reproduções aí. Nos ajudem a chegar às 2.000 reproduções, que isso aqui a gente faz para vocês. Valeu!